Vamos aqui ouvir já a avaliação do técnico Eduardo Barroca dessa vitória de 2-0. Boa noite. Primeira vitória muito importante contra um grande adversário. Na minha visão, principal candidato ao título da competição, pelo investimento que tem, pelo time que tem, pelo treinador que tem. Acho que o Goiás vem jogando muito bem esse início da competição. Então, uma vitória muito importante para a gente. A gente tinha feito um jogo bom lá em Florianópolis contra o Avaí, foi uma pena, a gente sofreu um gol no mérito do adversário, e às vezes a gente precisa reconhecer isso, né? Um jogo que antes do gol do João, a gente teve algumas oportunidades também de sair na frente, e o Avaí com mérito, numa bola parada, conseguiu fazer o gol. E depois de um jogo como esse, é muito importante dentro de casa você dar uma resposta. Agradecer muito a torcida, mais uma vez a torcida tem sido um diferencial, tem sido muito bom para todos nós jogar em casa, um ambiente fantástico, uma conexão da torcida com o time e que com certeza está deixando a gente muito forte aqui no Rei Pelé. Gostaria que você destacasse, parabéns pela vitória, parabéns pelo G4, você destacasse a abertura da janela, não foi uma abertura grande, mas qualidade, você bota 2 jogadores que chegaram agora e saiu o segundo gol. Não, importante sempre a gente estar mais forte. Os jogadores que vieram, com certeza, vêm para ajudar o nosso coletivo. Acho que é muito nítido para todo mundo que acompanha que o nosso coletivo tem sido o nosso principal protagonista. Tivemos diversos jogos que, dentro dessa competição, que as nossas substituições fizeram a diferença. E hoje, mais uma vez, o jogo estava bem difícil e todo mundo que entrou muito bem, entrou colaborando. E é isso, quando a competição interna está forte, quando os jogadores se sentem à vontade de se entregar no primeiro tempo e saber que quem vai entrar no decorrer da partida vai realmente colaborar, como tem sido em quase todos os jogos na competição, isso só fortalece a gente, isso faz com que a qualidade dos nossos treinos tenha que ser em alto nível, porque quem está jogando não quer perder seu espaço, né? Quem está entrando no decorrer está brigando pelo seu espaço. Então, tem sido bastante agradável fomentar essa competição interna saudável e tentar fazer sempre que o coletivo seja o predominante no nosso time. Boa noite, Barroca, parabéns pela vitória. Você citou sobre a competitividade interna. Você tem agora o Giovani que chega, já dá o seu cartão de visitas, tem 2 meias que utiliza ali o GG e o Danielzinho, e ainda tem o Christoph fora que também faz essa função. Como manter a competitividade e segurando também o vestiário, controlando toda a questão de ego, que é normal qualquer pessoa ter, como você consegue controlar isso a partir de agora? Não, eu acho que controlar o vestiário nesse cenário que a gente está é o mais simples, porque é ser honesto com eles, dar condição de igualdade e treinamento para todo mundo. Essa é uma prerrogativa básica do meu trabalho, dar condição de igualdade de todo mundo treinar, competir, e obviamente eu vou fazendo as escolhas e o jogo vai pautando a gente naquilo que a gente precisa e naquilo que eu preciso escolher para cada um dos jogos. Então, essa competição interna, eu acho que a gente só tem a ganhar. Jogadores que realmente vêm para agregar valor, com aqueles que já estavam aqui. Muito importante ressaltar os que já estavam aqui trabalhando duro. Não vai ser fácil para quem chegou agora ocupar um espaço. E, ao mesmo tempo, vai ser também difícil para quem estava aqui manter o seu espaço, seja quem vinha jogando, seja quem vinha no banco, porque a competição interna aumentou com a chegada desses novos jogadores. Professor, boa noite, parabéns pela vitória também. Queria que o senhor falasse um pouquinho, é impossível não tocar nesse assunto nesse momento, né, sobre a situação do Anselmo jogar ou não jogar. Durante a semana foi todo aquele estresse, né, na cabeça do treinador. Como é que prepara o time para isso? A todo momento o senhor pensou nessa possibilidade dele jogar e preparou o time para isso ou não? Pergunto isso porque olhando de cima, como imprensa, a gente percebe que o Anselmo teve uma atuação, alguns vão apontar apagada, mas olhando para o outro lado, ele foi anulado pela defesa do CRB. Né? Como é que foi essa preparação para enfrentar esse jogador que todo mundo sabe, conhece e sabe da importância e do peso também? O Anselmo é um jogador de altíssimo nível, a gente se preparou desde o início da semana para enfrentá-lo, desde o início imaginei que ele viria jogar e a gente sabia que precisava marcar ele com bastante atenção pela qualidade que ele tem, não só de definição, como de organização. O Anselmo é um 9 que muitas vezes desce para fazer os outros jogadores jogar. Então, acho que Henry e Segovia fizeram uma partida muito boa, conseguiram marcar muito bem.
Anselmo, isso realmente foi determinante para a nossa vitória hoje. Barroca, ainda falando com relação a posições de jogadores, é tanto que a direção te dá um lateral esquerdo, tá aí o Léo Campos, mas você continua, assim como também os treinadores, com o Matheus Ribeiro, que veio para a lateral direito, mas faz a esquerda e vai muito bem o Ribeiro. Para mim, o Matheus Ribeiro é o melhor lateral esquerdo da competição. Minha opinião pessoal, eu não tenho a menor dúvida. Matheus Ribeiro é regular, Matheus Ribeiro é consistente no nível de rendimento dele. Matheus Ribeiro tem jogado bem sempre. Difícil, durante essa Série B, Matheus Ribeiro ter feito uma partida no nível abaixo de 7,5. Tem sido consistente o campeonato todo. Tem sido um jogador extremamente importante para a gente. E como eu falei, quem chegar agora vai precisar suar muito para ocupar um espaço no time, porque quem está jogando está se dedicando muito. Quem está no banco tem que dar a vida para buscar um espaço na equipe que inicia, e quem está tendo menos espaço também tem que dar a vida para ocupar um espaço no banco. Isso aí é uma competição interna leal, justa, e eu, como treinador, preciso fomentar isso de uma maneira honesta também, dando condição de todo mundo trabalhar em igualdade, exigindo o máximo dos jogadores nos treinamentos para que eu faça boas escolhas. Barroca, você tem números excelentes jogando em casa, é apenas um gol sofrido em todos os jogos. No entanto, ainda está faltando alguma coisa fora de casa. Concordo contigo, o CRB jogou muita bola contra o Avaí, mas não conseguiu segurar o resultado. O que é que falta para ter esse equilíbrio? Porque em casa o CRB já se provou que é uma das principais equipes, salvo engano é o terceiro melhor mandante da competição. Então, a gente tem conversado sobre isso. Alguns jogos, realmente, na minha visão, foram coisas de detalhe. Vamos lá, vamos relembrar aqui. O jogo com o Avaí, na minha visão, não era um jogo para a gente perder, se for ver rendimento. Acho que a gente teve um rendimento muito bom. O jogo com o Botafogo foi um jogo atípico, a gente tomou gols antes do primeiro minuto, no primeiro e no segundo tempo. Isso comprometeu muito a nossa partida e o nosso rendimento. Acho que ali foi um jogo que a gente teve um rendimento um pouquinho comprometido por causa desses gols. Jogo com o Paysandu, a gente saiu na frente e bem no final do primeiro tempo, se a gente levasse a vantagem para o intervalo, eu tenho uma convicção muito grande que a gente venceria aquele jogo, e logo depois a gente sofreu um gol. Mesmo assim, no final do jogo, a gente teve 2, 3 oportunidades assim para ganhar o jogo. O jogo do Amazonas, sofremos um gol que a gente não costuma sofrer, e depois o time do Amazonas se fechou, a gente jogou o tempo todo em cima deles no segundo tempo, conseguimos fazer o gol do empate, vencemos o jogo com o Atlético. Então, assim, se a gente for ver, eu preciso me ater também à parte de rendimento, que é aquilo que a gente controla, né? Se a gente for observar os nossos rendimentos, a gente não tem um jogo assim fora de casa que a gente fale, poxa, o adversário foi realmente muito superior e a gente sai conformado com o resultado adverso. Tirando o Atlético Paranaense, que foi um jogo que a gente também teve um bom comportamento, mas foi o único jogo assim, que a gente permitiu, né, sofrer assim, 2 gols de diferença da forma que foi. Eu acho que as outras partidas todas a gente teve bom comportamento e a competição está se desenhando muito parelha, definida nos detalhes. Então, na minha cabeça agora é fazer uma ótima preparação. A equipe da Ferroviária, na minha opinião, coletivamente, com a posse da bola, está entre top 3 na competição. É um time muito bom com a bola, é um time que, se você não se organizar sem a bola, você corre errado realmente contra eles. O Vinícius tem feito um trabalho muito bom coletivamente com a equipe deles e a gente vai precisar se preparar muito bem para jogar esse jogo. Professor, ainda falando sobre a Ferroviária, né? A CRB chega lá buscando realmente essa segunda vitória fora de casa, e o senhor acaba perdendo o Danielzinho pelo terceiro cartão amarelo, né? Tá fora do jogo, não joga contra a Ferroviária. Esse tic-tac entre GG e Danielzinho vem fazendo a diferença nesse meio campo do CRB, né? Como é que vai ser essa semana de preparação? O senhor vai dar uma oportunidade, por exemplo? Eu sei que talvez seja difícil já do senhor dizer isso, mas Giovani entrou, fez o gol e tal. O CRB tem outras opções também. Como é que vai ser esse meio campo, já visando a Ferroviária, pelo que o senhor falou coletivamente? Você vai manter essa presença de 2 homens atacando ou vai buscar ser um time mais reativo? Assim? Giovani, para esse jogo de hoje, não tinha condição de fazer um volume grande, porque Giovani estava um tempo sem treinar na intensidade necessária lá no Paysandu. E conheço muito bem um jogador que já dirigi ele em outros clubes, mais de um clube. Conheço muito bem o potencial de Giovani individual, mas precisa ir progredindo, precisa ir ganhando condicionamento, porque é um jogador que
depende muito disso para conseguir ter rendimento. Eu acho que hoje foi adequado o tempo que Giovani jogou para nos fortalecer, e acho que jogou muito bem, colaborou muito com o time. Além da questão do gol, colaborou muito com o time, ajudou na marcação, prendeu a bola no campo de ataque, o Giovani tem essa capacidade. Vamos dar uma olhada durante a semana, a competição interna está aberta, o espaço está aberto, todo mundo está apto a ocupar esse espaço. Vamos ver o que a semana vai mostrar para a gente fazer a nossa escolha.